A paz do Senhor, a toda a Almadem, toda a liderança, todos os jovens que estão conosco, participando dessa quarta edição do Capacitar. Queremos louvar a Deus por este momento, por cada um de vocês que estão aqui conosco, conectados, e temos certeza que este será um tempo precioso para todos nós, onde vamos poder mergulhar e aprender mais da palavra de Deus. Antes de nós darmos início, eu gostaria de fazer juntamente com vocês uma oração, para que o Senhor venha nos abençoar durante esses 2 dias em que estaremos estudando a sua palavra. Amém? Feche seus olhos comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos lhe agradecer por mais este momento em que estamos na tua presença. E queremos, Senhor, neste momento apresentar este trabalho, o Capacitar, nesta quarta edição que está acontecendo, e pedir que o Senhor venha nos abençoar, que através deste trabalho, Senhor, nós possamos aprender da tua palavra, e que venha, Senhor, gerar frutos, que nós possamos estar com o nosso coração aberto, que nós possamos estar atentos àquilo que o Senhor tem para falar conosco. Quero agradecer pela vida de cada um, Senhor, que está conosco, que o Senhor venha abençoar a cada mocidade, a cada grupo representado aqui pelos seus líderes. É isso que nós lhe pedimos e já te agradecemos, no nome de Jesus, amém. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você aproveite, esses próximos minutos que nós estaremos, tanto hoje como amanhã, e eu gostaria de já convidá-lo para nós fazermos a leitura onde se encontra o tema do Capacitar deste ano, que está no livro de Esdras, no capítulo 7 e no versículo 10. Livro de Esdras, capítulo 7, e o versículo é o 10, onde se encontra o nosso tema, que vai nos dizer assim: porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Nós colocamos como tema buscando, cumprindo e ensinando. E para nós é motivo de grande alegria, está conosco nessa noite, falando e dissertando sobre este tema, o pastor Josué, ele vai estar falando aí sobre o buscar dentro deste tema, e amanhã nós vamos prosseguir, falando, discorrendo sobre as outras partes do cumprindo e ensinando. Então, fique atento, pegue papel, pegue uma caneta, abra a sua Bíblia, e eu tenho certeza que você vai ser edificado. Que Deus te abençoe e fique ligado. Queridos jovens do Ministério da Igreja Assembleia de Deus de Mauá, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Quero também deixar o meu abraço ao presidente do Ministério da Assembleia de Deus de Mauá, pastor Clarismundo. Deus abençoe o querido pastor, sua vida e sua família. Também o meu abraço ao jovem Jordan, líder do Ministério da Juventude da Igreja Assembleia de Deus da cidade de Mauá. Parabéns pela iniciativa na tarefa de encorajar os jovens a um ministério, olhando para a vida do nosso irmão Esdras. Eu quero começar o nosso tempo citando 2 versículos no primeiro capítulo do livro de Esdras. Capítulo 1, versículo 1, diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, uma profecia de Jeremias, no capítulo 25, versículo 11. Despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, a qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá.
quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém e Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. No ano 538 a.C., quando Ciro era o rei da Pérsia, ele cumpre a profecia de Jeremias, no capítulo 25, versículo 11 do livro de Jeremias. Isaías, no capítulo 44, versículo 28, também se refere a Ciro, quando Deus o chama de pastor, seu pastor. Esdras vai aparecer na história no capítulo 7, versículo 1. Passadas estas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias. Depois o nome de Esdras aparece novamente no versículo 6 do capítulo 7. Ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel. Quando nós olhamos para a vida de Esdras, nós somos desafiados a seguir o seu modelo de vida. O termo versado na lei de Moisés afirma que Esdras conhecia as Escrituras de uma maneira profunda. E naquele período nós não temos toda a Bíblia completa. O Novo Testamento seria escrito com o nascimento do Senhor Jesus e a sua vida e o seu ministério, e a sua ressurreição e o nascer da igreja no Pentecostes. Esdras tem o Pentateuco em suas mãos, quando no versículo 10 do capítulo 7, nós encontramos a primeira característica do ministério do nosso irmão Esdras, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Então, quando Esdras volta da Babilônia, com todos aqueles judeus que voltaram, primeiramente com Neemias e Zorobabel, Esdras volta depois, agora com a finalidade de buscar a lei. O termo no hebraico pode também trazer a informação de que Esdras é aquele que reúne a lei. A ideia é que Esdras examinou todas as cópias do Pentateuco existente e ele publicou uma edição cuidadosa dos primeiros 5 livros do Velho Testamento, que nós conhecemos como o Pentateuco. Esdras reuniu porque o texto estava, de certa forma, perdido, estava, de certa forma, não estava reunido. Alguns eruditos chegam a afirmar que, neste período, que Esdras reúne todo o Velho Testamento. O cânon do Velho Testamento, segundo alguns estudiosos, é reunido pelo nosso irmão Esdras. Alguns chegam a pensar na possibilidade de que o Salmo 119 foi escrito pelo nosso irmão Esdras. Então, o texto nos diz, no capítulo 7, versículo 10, que Esdras ele vai buscar a lei. Ele vai reunir a lei. Para Esdras, a lei, como já mencionamos, era todo o Pentateuco. Para nós, neste tempo, toda a lei é o texto que nós temos em Gênesis capítulo 1,
versículo 1, e o texto que nós temos no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 21. Toda a Escritura é a lei para nós como igreja neste tempo. Pode ser que o texto, a palavra lei, ela venha soar um tanto pesada para nós, porque nós vivemos num mundo de leis justas e injustas. Mas o termo lei, ele pode ser traduzido como normas, como parâmetros. Não é? O princípio bíblico, ele está localizado de Gênesis a Apocalipse. Então, quando nós encontramos Esdras no seu desejo, no seu anseio, no seu trabalho, no seu ministério, voltando da Babilônia, não é? Do cativeiro, depois de 70 anos, debaixo de uma cultura marcada pela idolatria, não é? Por um mundo de confusão. A palavra Babilônia significa confusão. Quando Esdras retorna, ele tem uma tarefa: reunir a palavra. Eu penso que a nossa tarefa neste tempo, e a tarefa de vocês como jovens, como líderes jovens, e jovens que estão debaixo da sua liderança, nós também temos uma tarefa semelhante, que é buscar a palavra e reuni-la. A minha percepção deste período é que a palavra está dispersa, a palavra está perdida neste tempo, porque nós temos uma igreja, segundo as pesquisas, a nossa igreja no Brasil é reconhecida como uma igreja analfabeta de Bíblia. É uma igreja rasa em relação às Escrituras. É uma igreja débil e uma igreja que não sabe defender a sua fé de maneira firme e também graciosa. Então, nós, como pastores e líderes, e vocês que recebem o bastão para continuar a corrida, como Paulo faz com Timóteo e como Moisés faz com Josué, é nossa tarefa reunir a palavra. Isto é, qual é a doutrina dos apóstolos? Reunir a palavra é voltar ao livro de Atos para encontrar a doutrina dos apóstolos. Quando Lucas escreve no livro de Atos, capítulo 20, que ele está citando o encontro de Paulo com os presbíteros de Éfeso, Paulo declara ali que ele ensinou todo o conselho de Deus, todo o desígnio de Deus. Todo o conselho de Deus naquele período era o livro de Romanos, 1 e 2 Coríntios e o livro de Gálatas. As demais cartas não estavam escritas, provavelmente 1 Tessalonicenses e 2 já estavam escritas, mas a carta aos Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão, 1 Timóteo, 2 Timóteo, que é a última carta do apóstolo Paulo, a carta de Tito, elas não estavam escritas. Então é a nossa tarefa ter agora o mesmo trabalho que o nosso irmão Esdras recebeu naquele período quando eles retornaram da Babilônia. Pessoalmente, meus queridos jovens, eu creio que nós vivemos num mundo eclesiasticamente muito parecido com a Babilônia, de muita idolatria, de muitos ídolos, de muita confusão teológica, não é? De muita confusão eclesiástica, de muitas vozes nesse tempo. E nós precisamos reunir aquilo que nós conhecemos como doutrina dos apóstolos. Não é? Quando Paulo escreve a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 10, ele diz a Timóteo: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, a minha teologia, a minha doutrina, o meu procedimento, o meu propósito, a minha fé, longanimidade, amor, perseverança, e Paulo diz também as minhas perseguições, no versículo 11, e os meus sofrimentos. Então, nós temos aqui o currículo de Paulo, da maneira como Paulo investiu em Timóteo. Paulo era um discipulador, e ele discipulou Timóteo.
Então, nós temos aqui uma grande tarefa nesse tempo agora. Qual é a palavra de Deus para esta hora? O que é uma teologia sadia? O que é a sã doutrina? Não é? O que é o ensino da sã palavra? É nossa tarefa reunir esta palavra, para que a palavra não seja deteriorada, para que ela não se perca, para que ela não se corrompa, não é? Para que a geração futura possa conhecer o bom depósito que Paulo declara a Timóteo. Quando ele escreve a Timóteo, na sua primeira e segunda carta, ele diz a Timóteo, guarda o bom depósito. O bom depósito ali é o Evangelho. O Evangelho é tudo aquilo que nós encontramos na Escritura. Então, é a nossa tarefa, agora, neste tempo, tomar o bom depósito que recebemos. O bom depósito que você recebeu através dos seus pais, dos seus pastores, dos seus líderes, guardá-lo bem e compartilhar, não é? E a fim de que sejamos, como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 4, bons dispenseiros dos mistérios de Deus. Assim fazendo, nós vamos, como Esdras, reunir a palavra, não é? Buscar a palavra, porém, Esdras não fica somente na tarefa de reunir. O texto nos diz que Esdras cumpriu, ele obedeceu a palavra do Senhor. Não é? Esdras foi criado entre os caldeus, e o ensino entre os caldeus tinha o seu fundamento entre os mágicos e os astrólogos. Esdras ouviu tudo isso, mas Esdras exatamente fez, como diz o Salmo 119, versículo 127. Salmo 119, versículo 127. Amo os teus mandamentos mais do que o ouro e mais do que o ouro refinado. Então, este é um tempo onde eu e você, todos nós como igreja, temos um chamado para amar a palavra, mais do que o ouro, mais do que as coisas, mais do que o desejo de ser um grande negociante na Babilônia. Da Babilônia saíram os judeus que aprenderam a ganhar dinheiro, os banqueiros, os comerciantes, os empresários, os negociantes saíram da Babilônia. E os judeus vão para o mundo todo. Esdras não vai neste caminho. Esdras retorna. Esdras precisava levar adiante o encargo que ele recebeu de Deus de reunir a palavra e cumprir a palavra e obedecer a palavra de Deus. Esdras não tem como prioridade ganhar dinheiro, ele tem como prioridade amar a palavra e ganhar o Senhor, como Paulo diz em Filipenses capítulo 3, eu quero ganhar a Cristo. Esdras queria ganhar mais de Deus, ele queria mais do Senhor, então ele retorna com uma tremenda tarefa, uma maravilhosa tarefa, com um tremendo encargo para a sua geração. Ele reúne a palavra, ele obedece a palavra, não é? E depois que ele, então, tem a palavra como prática da sua vida, o texto do versículo 10 diz que Esdras ensinou em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Queridos jovens, a tarefa de Esdras ela é extremamente importante para esta hora. Primeiro, Esdras estudou a Bíblia. E nós precisamos de uma geração de jovens que incline-se diante da palavra. De uma geração de jovens que conheça Deus no seu caráter, quem ele é, como ele trabalha, como ele age, como ele se move, porque Deus diz sim, porque Deus diz não, porque Deus diz espera. Não é? Porque ele muitas vezes diz ao nosso coração, espere, não é hora. Mas, além de trabalharmos para conhecermos a Deus através de uma experiência pessoal com Deus, eu gosto de usar o termo da recâmara, utilizado em Cântico dos Cânticos, quando a amada do amado, a noiva do noivo, a esposa do esposo, que ali é uma história de um casal. Para Israel, aquela é uma história de um casamento entre Salomão e a Sulamita. É uma história de um casamento. Que Deus toma aquela história para mostrar a nós, como igreja, que Salomão é um tipo de Cristo
Ele é o amado e nós somos a noiva. E no capítulo 1, a noiva vai à recâmara. Ela vai à intimidade com o Senhor. Ali é um chamado pessoal, é um chamado individual. A intimidade ali não é um chamado coletivo. O livro pode ser lido coletivamente, mas o chamado ali é um chamado para a intimidade. Nós percebemos que Esdras era um homem de intimidade com Deus. Ele não fica na Babilônia, ele não fica na confusão, ele não vai correr atrás de como ganhar dinheiro. Não é pecado ganhar dinheiro, mas o foco de Esdras é voltar, é retornar a Jerusalém. Ele tem um chamado, ele tem uma vocação, ele tem um mandamento da parte de Deus, é por isso que ele retorna. O mandamento não vem primeiro de Ciro para o coração de Esdras, o mandamento vem primeiro a Esdras. Provavelmente Esdras orava por isso, o seu coração estava cheio de fogo para voltar, para reunir o texto, reunir a palavra, e obedecendo a palavra, sendo modelo, ele ensina a palavra. Então você encontra o texto quando declara que Esdras era versado, porque ele estudou, ele dedicou-se, ele investigou, não é? Ele examinou, ele procurou conhecer o conhecimento de Deus, a mente de Deus, a vontade de Deus. Certa vez, uma missionária perguntou a um jovem, na cultura onde ela estava, se ele realmente amava a vontade de Deus. Nós podemos conhecer a vontade de Deus, nós podemos obedecer à vontade de Deus, mas a questão maior é se nós amamos a vontade de Deus. Você está onde Deus quer, você está fazendo o que Deus deseja, e você ama o que Deus tem dado a você para fazer. Oh, que coisa tremenda, que decisão maravilhosa quando nós decidimos amar o mandamento de Deus para a nossa vida. E agora nós encontramos Esdras ensinando. No Novo Testamento, o ensino está ligado ao discipulado. Em Mateus 28, versículo 19, Jesus, no seu tempo final, ele diz aos seus discípulos: portanto, o ide ali está na forma gerúndia do verbo, o ide não está no imperativo. Portanto, indo seria uma melhor tradução. Para onde você vai? Com a sua vida, o que você vai fazer, da maneira como você vai, toda a sua maneira de viver. Jesus nos dá um mandamento ali. Ele diz: fazei discípulos, ensinando todas as nações. Então, Esdras é um discipulador. Esdras discipula a sua geração. Ele faz discípulos, causando um impacto tremendo na nação de Israel. E eu creio que vocês, como líderes jovens, né, que estão no verão da vossa vida, vocês têm um grande desafio, como eu também tenho. Eu já estou no inverno da minha vida. Vocês estão no verão da sua vida. E o grande desafio deste tempo é ser um Esdras para a sua geração. Não é? Decidir deixar a Babilônia deste tempo. Não é? Isto é, a cultura onde vivemos hoje é uma cultura babilônica, é uma cultura materialista, não é? É uma cultura onde nós queremos tudo que nos dá prazer. É uma cultura hedonista. Não é? E a forma de pensar deste mundo é uma forma confusa, vazia. Não é? Então, nós temos um grande desafio e eu quero encorajar vocês a primeiro tomar uma decisão neste encontro que vocês têm agora, neste tempo, neste final de semana, para deixar o princípio da Babilônia, deixar a cultura da Babilônia, deixar a forma de pensar da Babilônia, deixar a forma de viver da Babilônia, para então reunir o texto. E para isso você precisa ler a palavra. Leia toda a Bíblia. E tome um livro da Bíblia e leia este livro 50 vezes. Comece com um livro da Bíblia. Por exemplo, a carta de Paulo aos Filipenses é uma carta pequena, ela tem 4 capítulos. É uma carta escrita para a mente humana. É como você pensa, Provérbios diz isso, capítulo 23, como você pensa, você é. E a carta aos Filipenses revela como Paulo pensa, como Timóteo pensa,
como Epafrodito pensa, você vai ler aquela carta, estes 3 irmãos estão ali. Mas Filipenses também revela a mente de Deus, a mente do Espírito, a mente do Filho, revela a mente dos irmãos, revela a mente daqueles que pregam o Evangelho por inveja e porfia, revela também a mente dos falsos líderes, revela também a mente dos soldados romanos que se converteram, revela também a mente da época em que Paulo escreveu aquelas cartas. É um livro escrito para a mente humana, para a psique humana. Leia Filipenses 50 vezes. Quando você lê Filipenses 50 vezes, você tem a carta na mente. Você ganhou a mente da carta. Se você ler Filipenses 100 vezes, você vai ganhar o espírito daquela carta. Isto é, o que a carta é. Aquela carta é a sua carta, se você ler aquela carta 100 vezes, não é? Houve um homem na história da igreja, em Londres, Campbell Morgan, ele não ensinava um livro da Bíblia sem ler aquele livro 50 vezes. Eu quero encorajá-lo a fazer isso, para que você possa, reunindo o texto, você possa ensiná-lo. Então, ame a palavra mais do que o ouro, ame a palavra mais do que qualquer outra coisa. Separe um tempo, este é um tempo de grandes distrações, esse é um tempo de muitos chamados, de muitas vozes. Não se distraia, não siga todas estas vozes ao seu redor, mas incline-se diante da palavra, ame a palavra, permite que a palavra dirija a sua vida, permite que a palavra leve você à santidade, à pureza, permita que a palavra seja lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Decore os textos bíblicos. Eu tive a oportunidade de decorar o livro de Filipenses. Eu tenho o livro de Filipenses na minha mente. E agora quero trabalhar para decorar mais um outro livro da Bíblia. É possível. E não é difícil decorar um livro da Bíblia, não é? Então, ame a palavra de Deus e leia a Bíblia e estude a Bíblia. E você pode ter algumas traduções para fazer isto. A revista atualizada, a revista corrigida, a NVI, pode ter a King James atualizada, e você pode ter um ou outro livro que pode ajudá-lo na pesquisa. Mas antes de qualquer outro livro, consulte a Bíblia. Coloque a sua mente na Bíblia e coloque a Bíblia na sua mente. Nós temos 2 mandamentos para sermos cheios no Novo Testamento. Efésios 5,18, nós temos um mandamento para sermos cheios do Espírito Santo. Sem o poder e sem o fogo do Espírito, nós não oramos como Deus quer, nós não jejuamos como Deus deseja, nós não estudamos a palavra como Deus espera que nós vamos fazer, nós não discipulamos, não pregamos o Evangelho, não temos um ministério que cause impacto, não vivemos em santidade, a família fica quebrada, a vida não está em ordem, precisamos ser cheios do Espírito, cheios de fogo, cheios do poder de Deus. Efésios 5,18, Paulo nos dá um mandamento ali: não vos embriagueis com vinho, não seja cheio das coisas deste mundo, do princípio babilônico, mas seja cheio do Espírito Santo. E em Colossenses, capítulo 3, quando Paulo escreve, naquela prisão de Roma, ele escreve 4 cartas, no capítulo 3, versículo 16, Paulo diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Quando ele nos dá o mandamento para que a palavra habite em nós, ele está dizendo: seja cheio da palavra. Então, há 2 tarefas importantes para este tempo. Você deve ser cheio do Espírito Santo e você deve ser cheio da palavra de Deus. Jesus disse: errais, não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Nós precisamos da Bíblia, precisamos da palavra e precisamos da lei do Senhor e das normas de Deus para a nossa vida, mas nós precisamos do fogo do Espírito Santo, do poder de Deus, de um novo batismo. Charles Finney, um avivalista da igreja, ele declarava que nós precisamos de um batismo cada dia. Eu creio que nós precisamos todos os dias do fogo do Espírito. O verbo enchei-vos lá em Efésios 5,18, ele está no presente contínuo. Eu preciso ser cheio hoje, amanhã e cada dia da minha vida. E você também. Seja um jovem cheio do Espírito Santo, seja um jovem cheio da palavra. Então, este é o primeiro desafio para você. O segundo desafio, depois que você reúne o texto e você estuda a palavra com profundidade, você pode tomar o currículo de Paulo, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, que eu mencionei. Paulo é um discipulador, ele discipulou Timóteo, discipulou Tíquico, Áquila, Priscila, discipulou Lucas, discipulou Aristarco,
Onesíforo. Paulo investiu no discipulado, não é? Então, ele dá a Timóteo o seu currículo. Você tem seguido de perto o meu ensino, sua teologia. Então, o que você crê é saudável? O que você crê é bíblico? O que você crê realmente está em todo o contexto bíblico? Ou você crê no que pregam os lobos, os falsos profetas, os mercantilistas, que hoje são em grande número em todo lugar? Mas é preciso crer na Bíblia, como toda a palavra de Deus, a inerrante palavra de Deus, inspirada por Deus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Para quê? A fim de que o homem de Deus, o jovem de Deus, o moço e a moça, seja completo e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Este é o poder da palavra de Deus, glória a Deus. Então você pode tomar o currículo de Paulo a Timóteo, você tem seguido de perto o meu ensino. Os jovens que você lidera e que você vai liderar, eles vão ver o seu ensino, eles vão ouvir o seu ensino, eles vão seguir o seu ensino, o que você crê, o que você pensa, o que você faz, o que você pratica. O ensino não pode estar divorciado da prática. Paulo vai dizer isto aqui, o meu ensino, o meu procedimento, teologia e prática, não é? Essas coisas têm que estar casadas, mas também o propósito, o foco. Para onde você vai, jovem? O que você vai fazer com a sua vida? Como vai viver neste novo mundo agora? Entramos num novo mundo, entramos provavelmente no princípio das dores. Todo mundo está mudando agora, as coisas serão diferentes em muitas áreas. Como você vai viver a sua vida? Como vai gastar a sua vida? Em que você vai investir? Como vai gastar o seu tempo? De que maneira você vai disponibilizar sua vida a Deus, para servir a Deus, para andar com Deus, para ser útil nas mãos de Deus? Então, o foco, o propósito. Quando eu fui discipulado, o meu discipulador, ele perguntou para mim, isso na década de 80, Josué, o que você vai fazer com a sua vida nos próximos 10, 20, 30 anos? Eu perguntei a ele, o que você quer dizer com isso? Ele disse, decida fazer discípulos. Então eu defini o meu foco de vida. Talvez não tenhamos 10, 20, 30 anos agora, porque o tempo está terminando. Mas se tivermos mais 2 anos, 4 anos, 10 anos, como será a sua vida nesses próximos anos, após este período de limitação? Então, o procedimento, o propósito da vida, a sua fé, não é? Uma fé sem deficiência, uma fé forte, firme, com fundamento das Escrituras, e também o amor e a perseverança, e prepare-se para as perseguições. Quem quer viver piedosamente, Paulo diz isto aqui no versículo 12, aqueles que querem viver piedosamente, de maneira santa, de maneira pura, sem impureza, sem imoralidade, sem lascívia, não é? Sem sexo errado, padecerão ou sofrerão perseguições. Então, é um grande desafio agora apresentar aos jovens que você lidera o seu currículo de vida à luz das Escrituras. E o terceiro desafio é que Esdras é um mestre, ele ensina, então ele obedece, de alguma maneira, o princípio de Mateus 28, 19, portanto, ide, fazei discípulos. Fazer discípulos é, primeiro, discipular a mente das pessoas, trazer as pessoas para uma mente bíblica, trazer as pessoas para pensar biblicamente o que diz a Bíblia e o que eu devo fazer com aquilo que a Bíblia diz para a minha vida, não é? Então, tornar as Escrituras o meu livro de normas, isto é, a lei, normas. O homem da iniquidade que vem aí como o anticristo, ele é um homem sem normas, ele vai gerar um mundo sem normas. Nós já estamos vendo um mundo sem normas, sem parâmetros, sem muros, mas nós somos cristãos, você é um jovem cristão, você ama o Senhor, você serve o Senhor, você segue o Senhor, então há normas para protegê-lo, para guiá-lo, para mostrar a você o caminho para a glória de Deus. Amém? Então, o discipulado é dar normas, o discipulado é dar parâmetros, o discipulado é discipular a mente das pessoas, para que elas possam pensar segundo a Bíblia, segundo as Escrituras, elas possam pensar como Deus pensa, como Cristo pensa, como o Espírito pensa. Nós nos preocupamos durante décadas em salvar as almas, mas agora precisamos salvar as mentes
de muitos irmãos que estão com a sua mente perdida, mas também salvar a mente daqueles que agora vêm a Cristo com as suas mentes cheias de novas ideologias, de novas filosofias, de conceitos mundanos, muitas vezes diabólicos, demoníacos. Então é o seu trabalho. Tenha coragem para isso, tenha ânimo para isso, tenha fogo para isso, tenha vigor para isso, para discipular a mente dos jovens que você lidera e aqueles que virão a Cristo através do seu ministério. Eu oro que você seja um líder bem equipado neste tempo e que você decida ser um jovem discípulo, discipulador, restaurador. Restaurar significa consertar aquilo que não está bem na vida do discípulo, mas também equipador, equipando pessoas para a batalha, equipando pessoas para o dia a dia, equipando pessoas para ver os perigos e as oportunidades, trabalhando preventivamente neste tempo. Este é o ministério de Esdras na sua geração e este é o nosso ministério neste tempo, para a glória de Deus. Eu fui discipulado e venho discipulando há aproximadamente 42 anos, investindo em homens e mulheres, casais, pastores, líderes e missionários em várias culturas. Discipular é um grande privilégio, é um mandamento, mas é um grande privilégio. Sabe o que eu percebo, queridos jovens? Quem discipula, cresce. Quem recebe o discipulado também cresce. Quem discipula, olha fora da caixa. Quem recebe o discipulado também olha fora da caixa. Quem discipula avança na sua fé, não é? Quem recebe o discipulado também cresce. O discipulado é o caminho para a maturidade. Discipulado não é um método, não é um curso. Discipulado, segundo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, é ser mãe, é ser mamãe para o seu discípulo. E 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11, é ser papai. Então, fazer discípulos é gerar filhos espirituais. Então, pregue o evangelho, fale de Cristo, pregue com sabedoria, mas pregue com poder, pregue com intrepidez, pregue com autoridade. Leve o evangelho às pessoas e faça discípulos. No Novo Testamento, você não tem, no livro de Atos, o departamento de evangelismo e o departamento de discipulado. Evangelismo e discipulado estão juntos. Essas coisas estão casadas lá. Evangelizar é discipular, discipular é evangelizar. Então, pregue o evangelho e discipule. Gere filhos, gere outras pessoas em Cristo e leve estas pessoas à maturidade para que eles se tornem discípulos e discipuladores que restauram e equipam e fazem e trazem equipamento às pessoas. E você, então, será este jovem de vida modelo, de vida bonita, de vida exemplar, que seguindo ao Senhor, confessando os seus pecados, arrependendo-se e vivendo uma vida de santidade, não de uma vida de perfeição. João diz que se alguém diz que não peca, então é mentiroso. Nós pecamos, nós não temos prazer no pecado, nós não queremos pecar, nós não amamos o pecado, nós odiamos o pecado. Nós queremos a santidade, a pureza, nós queremos o compromisso, nós queremos consagrar a nossa vida. Louvado seja Deus, não é verdade? Então, santifique a sua vida. Consagre a sua vida. Deus quer usar a sua vida com poder. Eu ouvi isso quando eu era jovem, eu tinha a sua idade, e eu acreditei, eu levei o meu coração a crer naquele período da minha vida, quando aquele pregador estava dizendo em Santos, na Assembleia de Deus em Santos, ele estava dizendo, o jovem Deus quer usar a sua vida. Eu acreditei, eu criei de todo o meu coração, então eu entreguei a minha vida ao Senhor e consagrei a minha vida a Ele. Eu tenho procurado viver em santidade, pureza, em compromisso, pregando o evangelho, fazendo missões, discipulando, cuidando da minha família também, prioritariamente, não é? Sendo um bom marido, um bom esposo, um bom pai, mas também procurando ser modelo para aqueles que estão ao meu redor. Eu estou feliz e alegre que cheguei aos 70 anos com um foco muito claro da minha vida. Eu sei o que estou fazendo pela graça e misericórdia de Deus. Eu sei para onde vou e espero terminar fazendo discípulos para a glória de Deus e para que Cristo seja conhecido entre os povos não alcançados. Amém? Deus abençoe a sua vida. Obrigado por esse tempo. Fique firme em nome do Senhor Jesus. Não desanime, não volte para trás, não retroceda, não permita que o desânimo dirija a sua vida. Lutero dizia que o desânimo é a seta mais poderosa do diabo contra a nossa vida. Mas não tenha medo, o Senhor é com você. Deus está a seu favor. O Espírito Santo habita na sua vida. Decida ser um Esdras para esta geração. Reúna a palavra, busque a palavra, cumpra a palavra, obedeça a palavra e ensine, discipule, faça discípulos
para a glória do Senhor Jesus Cristo, entre os povos não alcançados, para a glória de Deus. Deus abençoe. Fique firme, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós louvamos a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede, de mais uma vez estarmos reunidos, aprendendo mais da palavra de Deus. Nosso agradecimento ao pastor Josué, que Deus continue em tudo te abençoando e em tudo prosperando o seu ministério. Para amanhã, nós começamos cedo, às 9 horas, com o pastor Oséias e depois com a irmã Edna. Teremos o intervalo e voltamos às 13 horas, onde teremos uma conversa com o nosso pastor Clarismundo e a irmã Vilma. Não perde, Deus tem algo para ensinar aos nossos corações, nos aprimorando no trabalho e na conclusão do serviço que Ele tem posto nas nossas mãos. Que Deus continue em tudo te abençoando e te fortalecendo. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, pelo período que passamos aprendendo um pouco mais da Tua Palavra. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a colocar em prática tudo aquilo que nos foi ensinado nessa noite, Pai. Continua falando aos nossos corações, amanhã durante o dia, ensinando-nos, ó Pai, a fazermos a Tua obra cada dia mais, buscando a excelência e a perfeição. Se conosco, é o que nós te pedimos e no Teu nome te agradecemos, no nome de Jesus. Estenda a sua mão para cá. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não só agora, mas para sempre. Amém.